Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui entrando. Hoje é um dia muito especial e hoje também aqui nesse quadro nós vamos continuar a falar um pouco sobre a dedicação do corretor de imóveis na corretagem, na profissão. Então, sejam bem-vindos ao Negociação em Foco. Aqui nós aprendemos sempre como aprender estratégias negociais e jurídicas para aumentar a sua jornada e ajudar na sua jornada de vender um imóvel todos os meses, mesmo que você não tenha experiência. E hoje eu vou contar para vocês por que vale a pena ser um corretor de imóveis em tempo integral, tá? Eu vou contar isso para vocês. E o quanto isso te possibilita a vender um ou mais imóveis todos os meses. E falando um pouco sobre o porquê que ser corretor de imóveis em tempo integral vale a pena. Se de repente você que está assistindo é part-time, por que você precisa prestar bastante atenção hoje nisso, nessa nossa conversa, justamente para quê? Para que você de repente possa até tomar uma decisão aí na sua vida que você não conseguiu resolver ainda, se você se torna um corretor em tempo integral ou não, tá? Então, novamente eu gostaria só de introduzir o quê? O que afinal de contas é a corretagem de imóveis, né? O que o corretor de imóveis faz? O corretor de imóveis, eu sempre repito isso, ele é a peça fundamental, é a peça-chave para as intermediações imobiliárias. É o corretor de imóveis que tem a função de exercer isso no dia a dia com as partes, com o vendedor e com o comprador. É a peça fundamental, é a profissão necessária para que o mercado imobiliário consiga desenvolver as transações. Sem esse profissional, não pode acontecer transações imobiliárias. Quem não é corretor de imóveis não pode exercer a profissão. Então, a corretagem imobiliária é isso, é a intermediação, é a aproximação das partes para vender ou comprar um imóvel, ou eventualmente até outros empreendimentos mesmo imobiliários, né? Tem uma série de oportunidades que o corretor de imóveis pode trabalhar, mas via de regra é isso que a função do corretor, é isso que é a profissão do corretor. E eu falo assim, quais tipos de corretagem existe? Nós estamos falando aqui sobre uma questão de tempo. O corretor de imóveis, ele pode ser um profissional que trabalhe um determinado período do dia na profissão, ou ele pode ser uma pessoa que trabalha integralmente nessa profissão. E a maioria dos corretores são autônomos, certo? A maioria são autônomos. E o que acontece? Quando o corretor é autônomo, se ele não tiver um sério comprometimento com a profissão que ele exerce, ele vai começar a ter problemas em relação à gestão do seu próprio tempo. E quando você divide isso como um full-time e um part-time, quando o corretor ele só trabalha meio período, que é uma das ideias, né? Ou ele é part-time ou ele é full-time. Sendo part-time, eu expliquei até na terça-feira. Quando o corretor é part-time, qual que foi a dica? Você pegar o tempo que você tem para exercer a profissão, naquele período de tempo que você pré-estabeleceu, que você trabalharia como corretor de imóveis, e utilizar um bloco de tempos específicos que eu sempre ensino para os meus agentes, que é porcionar mesmo o tempo que você faz uma coisa e outra. E nesse tempo que você pré-determina que você é agente imobiliário, você de fato tem que ser agente imobiliário. Então, o corretor part-time, ele tem que ter comprometimento com o horário que ele pré-estabeleceu para trabalhar. E aí, o que acontece? O tempo integral é aquela pessoa que, de fato, ela trabalha o dia inteiro para a função.
sábado, de segunda a segunda, vamos dizer assim, porque na minha opinião, um corretor de imóveis, ele tem que ser um empreendedor, ele tem que buscar os resultados para a sua própria empresa, para o seu próprio negócio, que é o quê? A venda de imóveis, tá? E assim, por que se você não investir mais tempo nisso, não vai te fazer vender todos os meses? Como eu disse, o corretor part-time, se ele se dedica integralmente para trabalhar de fato naquelas horas que ele determinou, ele vai conseguir vender também. Só que ele tem que ter, se a pessoa já tem que ter comprometimento, nesse momento ela vai ter que ter muito mais comprometimento, porque ela tem um tempo menor para trabalhar. E eu sei de corretores, assim, e eu vou falar para vocês, são poucos que fazem. Por quê? Porque exige uma motivação para ser o que é e ser um corretor bem sucedido, que tem corretores que trabalham 5 horas por dia porque tem uma infinidade de outras coisas para fazer, é pai de família ou é mãe de família, né? Tem tanta coisa que as pessoas precisam fazer também, além da profissão, que se a pessoa se dedica com afinco naquele período de tempo que ela se comprometeu a trabalhar nessa profissão, essa pessoa vai se destacar no mercado, ela vai conseguir vender todos os meses. E aí, quando você tem mais tempo, a probabilidade de você... Olha só, gente, essa vantagem. Por que é importante investir, né, mais tempo? E aí você se tornar um full time. Você vai ter mais tempo para fazer tudo que você precisa fazer na hora que você precisa fazer. Você vai ter mais tempo para captar imóveis, você vai ter mais tempo para fazer prospecção de clientes, você vai ter mais tempo para estudar. Isso são inúmeras vantagens que você terá se você for um corretor que, de fato, trabalha integralmente com o que você faz, tá? Então, se você fizer isso, se você se tornar um corretor que trabalha o dia todo com isso, mas de uma forma que não é assim, não é você trabalhar, falar que trabalha as 8 horas por dia e não trabalhar, tá? Se você se comprometer a trabalhar full time, não pense, o que acontece muito, gente, que eu vejo, é corretor, por exemplo, falar que trabalha o dia todo com corretagem imobiliária, mas na verdade, o fato dele ser autônomo e ter o tempo livre, ele perde completamente o foco. Então, olha só, a oportunidade que você tem de se concentrar e ter mais foco na sua profissão, se você tem mais tempo do que quem tem menos tempo, vai te fazer ter muito mais resultados, com uma forma muito mais rápida. Por quê? Justamente porque você vai ter condições de trabalhar mais coisas, mais tempo, do que você teria de tempo se você fosse part-time. Então, observem isso. Organizem a sua agenda para que você, durante todo o dia que você está trabalhando como corretor, e isso é uma vantagem que você tem, por quê? Porque tem muito corretor de imóveis que fica no part-time porque ele tem medo de se desvincular de uma outra profissão que eventualmente que ele tenha, e não ter renda suficiente ainda como corretor, e tem medo de se desvincular. Então, a dedicação em tempo integral, se você tem essa oportunidade, aproveite essa oportunidade. Porque você vai ter muito mais tempo para fazer tudo que você precisa. Muito mais tempo, gente. É muito importante que vocês tenham essa noção, essa concepção, assim, de ter realmente na sua mente que você precisa se dedicar no seu negócio o dia todo. Olha só, se você dividir aí o seu dia em tempos, especificar na sua agenda tudo que você precisa saber, tudo que você precisa fazer, você vai ganhar muito tempo em resultado, o que é muito importante, porque o corretor, ele precisa conseguir resultados. Se ele for um part-time, ele precisa de resultados para se tornar um full-time. Se você for um tempo integral, se você trabalhar com isso em tempo integral, você se dedicar a isso de verdade
Eu falei isso na terça-feira. O que você faz quando ninguém tá vendo? Você tá realmente trabalhando no que precisa? Você está sendo um corretor de alta performance? Você tá fazendo tudo o que precisa? Ou você chega lá no final do mês e fala assim, poxa, eu não vendi nada. E aí você se pergunta, o que eu não fiz? Por que eu não consegui? E aí vem as falas que eu escuto muito, né, muitas vezes. O problema é do mercado, o problema é a crise, o problema é a Covid. Gente, se você for um corretor de imóveis que trabalha em tempo integral com isso, você precisa rever tudo que você está fazendo para saber por que seus resultados não estão vindo, tá? Se você não fizer esse exercício para saber o que é que você está fazendo ou deixando de fazer, normalmente é deixando de fazer. O que você não está fazendo que você deveria estar fazendo, que não está te gerando um resultado. Faça esse exercício, né? E aí fala assim, né? Como que eu vou ser full time, por exemplo, se eu não tenho outra renda? Se você decidiu fazer essa conversão aí na sua vida, você resolveu de fato abrir mão de alguma renda fixa que você tinha para se dedicar em tempo integral, e por que isso é uma oportunidade para você que eu enxergo. Se você for tempo integral, você se organizar, você ter foco, você se dedicar ao que você está fazendo, você tem que procurar fazer tudo isso para de fato já vender de cara. No primeiro mês que você se tornou full time, você precisa ir, vender de cara, tá? Isso vai fazer com que você também não se frustre na hora de permanecer na tarefa, na profissão. O que acontece muito é que às vezes a pessoa ela tem esse medo porque ela não acredita nela mesma. Às vezes assim, eu até acredito mais nas pessoas do que elas mesmas. Eu sei que as pessoas têm muita capacidade de se desenvolver e serem profissionais de muito sucesso, de venderem todos os meses um imóvel. E as pessoas não acreditam nisso. E quando eu vejo que uma pessoa tem a oportunidade de trabalhar o dia inteiro como corretor de imóveis, eu vejo que essa pessoa precisa, mais que tudo, se organizar. A organização, quando você trabalha como autônomo, como próprio empresário da sua vida, é um dos principais requisitos de sucesso. E se você vender de cara, você vai olhar para trás e vai falar assim, por que eu não saí da minha outra renda antes? Por que eu não fiz isso antes? Vocês estão me entendendo? Quando você decide ser tempo integral como corretor, faça de tudo que você precisa fazer. Faça o máximo de coisas que você pode fazer naquele tempo. Aproveite a oportunidade de tempo que você tem, que muitos colegas não têm, que estão ainda com medo ou de repente não estavam desempregados, você resolveu mudar de profissão, enfim. Existem inúmeras formas de você se tornar um corretor de imóveis, né? Tem gente que troca de profissão, tem gente que tá desempregado e começa do zero, tem gente que acha, é uma paixão da vida, né? Aí eu quero ser corretor, de verdade. Então, gente, tenham muita atenção nisso, porque eu falo assim, quando você é funcionário de alguém e você é seletista, né? Você tem carteira assinada, você é contratado, eu falo sempre isso. Se você é contratado e o seu chefe, o seu líder, te dá alguma tarefa para você fazer, o que você faz? Você fala para ele que você não vai fazer? Fala assim, eu não tô afim de fazer isso daqui agora não, eu não quero. Eu duvido que alguém... Não, pode até ter, né, gente? Pode até ter alguém que fale isso, mas assim, de um modo geral, isso não acontece. O corretor,
ele tem que ter essa mentalidade empreendedora e aproveitar a oportunidade que ele tem de trabalhar o dia inteiro com isso e fazer dessa profissão a principal renda que ele tem, a principal coisa que ele tem na vida. Tem que usar da profissão como a busca dos próprios sonhos, daquilo que ele quer, da busca dos objetivos e das metas. Porque senão, de fato, não vai acontecer. E aí, nessa questão que eu tô falando do seletista, que se nega a fazer um trabalho, o corretor, sendo dono do próprio negócio, vocês acham mesmo que ele pode se dar ao luxo de falar que ele não vai fazer determinada coisa? Sabe o que vai acontecer se você se disser que você... eu mereço. Hoje eu mereço almoçar umas 3 horas. É mesmo? Você merece? Você já tem resultado? Você já tem resultado? Se você já tem resultado, é uma coisa. Aí você almoça as 3 horas que você quiser. Mas se você não tem resultado, aproveita a oportunidade que você tem de trabalhar o dia inteiro fazendo isso. Porque eu tenho certeza que se você se organizar com o seu tempo, trabalhar com a forma como eu gosto de ensinar, né, de definir prioridades e saber qual é a principal atividade que vai levar um corretor a ter sucesso, tá? Se você se mentalizar isso, ter esse mindset de que você precisa se dedicar no mínimo 8 horas por dia como corretor de imóveis, você vai ter sucesso. E você não pode se dar o luxo, principalmente para quem está começando, de achar que merece fazer coisas que tomam o seu tempo. Sabe quem tira o seu oxigênio? Sabe aquelas tarefas que você sabe que não vão te levar para lugar nenhum? Você precisa eliminar da sua agenda. Você precisa eliminar da sua agenda. E uma das dicas que eu mais gosto de dar em relação à priorização das coisas, do que se fazer, é pegar o seu tempo o dia todo. Isso é uma dica para quem é full time, para ter maior rentabilidade, para ter mais performance, para ser uma alta performance. Quando você escreve no papel tudo que você faz no dia, e aí tudo mesmo, tá, gente? É tudo. Quando eu falo é tudo. Aqui eu sempre oriento os meus agentes. Se você for tomar um cafezinho, anota quanto tempo você ficou tomando um cafezinho. Se você for almoçar, quanto tempo de almoço você fez. Se você for levar o filho na escola, for fazer um outro curso, qualquer coisa que não seja relacionado também com a corretagem. Tudo, tá? Das 8 às 8 da noite, que eu acho... eu trabalho muito, então assim, eu penso que das 8 às 8 é um período muito bom de trabalho, que dá tempo de você fazer o que você precisa fazer. Mas se você quer fazer menos tempo e você se dedicar a esse tempo, ótimo, né? Bora lá que vai dar tudo certo. Mas tem que ter comprometimento. Anota tudo aí na sua agenda, tudo que você faz. Pega uma semana inteira de exemplo e vai fazendo, vai anotando. Depois você vai ver quantas vezes você falou com cliente. E olha só, se você é tempo integral, qual é a quantidade de clientes que você pode conversar todos os dias? Não é muito maior do que alguém que seja part-time e que de repente ainda não pode escolher essa opção, ainda não pode ser só meio período. Tá? Essa pessoa que ainda não pode ser meio período, ela vai ter que fazer no período que ela tem. Mas você que tem o tempo integral para fazer isso, dedique-se. Então, anota lá quantos dias e quantas vezes você falou com o cliente. Não importa o que você estava fazendo, se você estava de repente apresentando um imóvel, se você estava fazendo uma ligação, se você estava fazendo uma prospecção, uma angariação, não importa. Anota lá. E em contrapartida você vai anotar também atividades neutras, atividades que são assim, atividades que não servem para nada. São atividades que você faz, por exemplo, eu tô na rede social. Eu estou na rede social trabalhando, ok, você está trabalhando. É com o cliente que você está falando? Não, então você não vai colocar lá na lista dos clientes, tá? Você vai anotar o quê?
que você estava na rede social passando hora. Você vai colocar isso como atividade neutra. Ou, por exemplo, você estava fazendo um levantamento de mercado para você passar o preço para o seu cliente. Isso é uma atividade neutra. E ela serve de quê? Ela serve de base de apoio para o seu negócio. Apoio para corretagem imobiliária. Então, isso você vai colocar também. Depois, gente, vocês vão avaliar de tudo isso que vocês fizeram, quais são as atividades que você falou com clientes, seja ele vendedor, seja ele comprador. Anota. Se isso for mais tempo do que as outras coisas que eu passei, que são quaisquer atividades neutras, se isso for maior, numa proporção de 70-30, se falar com o cliente está sendo sua prioridade, perfeito, você está no caminho certo. Se a sua maioria de tempo gasto for fazendo outras coisas que não falar com clientes, não estar com clientes, falar e estar com clientes, você está fazendo alguma coisa errada na sua agenda e isso vai ser muito improvável e vai te impossibilitar de vender todos os meses, certo? Então é muito importante que você, corretor de imóveis, se organize na agenda para que você de fato possa vender todos os meses, porque aquilo que você faz de mais importante, que é falar com o seu cliente, tem que ser uma prioridade na sua agenda. E então isso para mim é uma oportunidade muito grande de vender todos os meses. Isso é uma oportunidade muito grande para quem é, de fato, corretor de imóveis que trabalha em tempo integral. Vocês precisam querer buscar ao final do mês resultados. Não adianta você achar que faz de tudo e não conseguir fazer, tá? Então, isso é uma dica muito preciosa, tanto para quem é meio período, quem ainda não se decidiu por ter essa profissão como principal para a carreira, né, para desenvolver os resultados que quer, para realizar os seus sonhos, tanto para quem já se decidiu. E saiba que se você de fato tem possibilidade de ser um corretor que trabalha o dia inteiro com isso, você vai estar com certeza na frente de muitos profissionais que não têm essa possibilidade. Aproveita melhor o seu tempo. Aproveita melhor o seu tempo, porque isso com certeza vai fazer você vender todos os meses, tá? Tenha em mente que vale a pena ser um corretor em tempo integral. Vale a pena porque você tem tanta coisa para fazer durante o dia, você tem tanta coisa, e se você fizer desse formato que eu te falei, priorizando falar e estar com clientes, porque são eles que vão te proporcionar o resultado, vai ser muito bom. Então, você tem tanta coisa, você tem que prospectar, você tem que visitar imóvel, você tem que fazer documento, você tem que analisar documento. Tem gente que acha que corretagem é simplesmente passar lá um telefone, ligar, captei, vi uma placa, ligo lá e coloco a venda, publico e pronto. Não é, não é. Tem muita coisa a ser desenvolvida. O corretor de imóveis, ele precisa ser um profissional capacitado. Ele tem que prestar um serviço de excelência para o cliente dele. Seja seu cliente vendedor, seja um comprador, sejam as duas partes, se você tiver as duas partes. É fundamental para o corretor saber tudo isso. Então, olha a quantidade de coisas que você tem. Então, é uma oportunidade única você ser corretor em tempo integral. Só que desde que você faça tudo o que você precisa fazer no tempo que você tem, que é o dia todo. Então, prioriza lá das 8 às 20 horas, das 8 às 18, não sei. Você vai ver, mas tem que ser ali o dia todo e fazer de fato o que precisa ser feito. Não é tirar 3 horas para almoçar, não gente, tudo bem se você quer fazer isso, tá? Eu não tô falando assim, tá certo ou errado. Cada um tem que saber do seu. Só que eu garanto uma coisa pra vocês. Eu trabalho com corretores todos os dias e quem performa, quem tem resultado é a pessoa que faz o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, tá? Quem não tem esse perfil, a pessoa pode até ter resultados, mas eles não são resultados, não são as ambições que a própria pessoa às vezes quer.
Pensa aí com você, né? Se você tá trabalhando já com isso, se você tá iniciando na carreira. Você acha mesmo que se você não se dedicar, você vai ter o resultado que você quer? É você que escolhe o seu próprio resultado, não sou eu. Não é o seu parceiro de negócio, não é da sua família, não é. A gente mesmo. Nós precisamos definir o que a gente quer. A gente que tem que traçar as nossas metas e objetivos e buscá-las e de fato ir atrás de tudo isso. E para isso você precisa ser uma pessoa organizada. E aproveite o tempo que você tem. O dia todo. Você vai vender todos os meses. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer tudo que você precisa fazer, prospecção, captação lá, né? Você conversa com o cliente, você liga, você visita, você faz um bom serviço, você sabe ver documentos, você sabe tudo isso. Se você sabe tudo isso, você vai vender todos os meses. Se você começar a falhar em alguma coisa, se você não se organizar, se você achar que corretagem imobiliária é só pegar um imóvel, pegar uma placa no portão, ligar e pegar o imóvel do jeito que tiver, pedir foto pela internet e postar, você vai se frustrar. Você não vai ter condições de vender todos os meses, tá, gente? É muito sério isso. E assim, eu gostaria realmente que vocês entendessem que vale a pena ser corretor. Dá pra ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Vocês não têm ideia. Tá? Vocês não têm ideia do como essa profissão traz oportunidades para quem se dedica o dia inteiro. É de fato uma oportunidade única para quem tem, porque tem muita gente querendo mudar de profissão, querendo ser corretor de imóveis e não tendo a possibilidade ou ainda tem um medo, porque, e super entendo e respeito por quê? Porque se você não tem renda ainda como corretor, você não vai querer trocar o certo pelo duvidoso. Né? E isso daí vai te impossibilitar, se você ainda não tiver renda, de querer mudar, de querer fazer da profissão a sua única opção, a seu plano A, que a gente fala de plano A e plano B, né? Na terça eu falei muito sobre o plano B. E aí se você faz disso um plano A, se a pessoa se dedica a ser corretora, eu sou gestora de equipe, eu sei que a dedicação é a alma do negócio. E não é só da corretagem, né? É para tudo. Tudo quando você se dedica. Você tem resultados que você sequer um dia pensou que pudesse alcançar. Tá bom? Então, trabalhem isso, foquem nas prioridades, façam o exercício de saber o que é uma tarefa que gera uma alta rentabilidade para você e o que não gera. Exclua essas tarefas do seu dia, porque elas estão sugando toda a sua energia, elas estão tirando o seu tempo que é precioso para exercer a profissão em tempo integral, tá bom? Então, trabalhem muito nisso, trabalhem as prioridades, prioridade A, B, C, D e E. Delegue o que você pode delegar. Se for uma tarefa que tem uma prioridade E, exclua da sua rotina. Prioridades A e prioridades B, você tem que manter no dia, tem que ser feita naquele dia. A prioridade A é uma prioridade que você não pode deixar para o dia seguinte. E coloque falar com clientes, estar com clientes como prioridade A na sua carreira. Ouçam muito o que eu tô falando para vocês. É a chave do negócio você falar com clientes, coloque falar com clientes, estar com clientes como prioridade A. Todos os dias você fazer isso. Eu tenho certeza que isso já vai ser um passo enorme na sua carreira de corretor para ter sucesso. E, novamente eu repito, aproveitem esse tempo integral que você tem na profissão para fazer isso. Organiza a sua agenda para que você consiga falar com seus clientes todos os dias. Seja cliente novo, seja cliente que já está com você, cliente que está em andamento alguma coisa, fale com eles todos os dias, tá? Faça o pós-venda bem feito também, que isso daí ajuda muito. E quando você tem o tempo todo para fazer, você trabalha com isso em tempo integral, certamente os seus resultados virão, tá? Porque você vai ter mais tempo de quem só tem meio período para trabalhar. E isso é uma baita de uma oportunidade que muitos queriam ter e poucos têm coragem de realmente assumir e com a cara e com a coragem ir lá e falar assim, eu vou parar de receber um dinheiro aqui e vou
trabalhar em tempo integral com isso, porque eu tenho certeza que no mês, nesse primeiro mês eu já vou vender, tá? São poucos os que têm coragem, respeito, mas é possível totalmente você já começar e já vender um imóvel todos os meses. Se você fizer isso que eu estou te falando, é primordial você ter essa consciência, tá bom? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Quem tá aqui comigo até agora? Se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Um abraço, pessoal. Uma ótima tarde para vocês, uma ótima quinta-feira e até mais tarde, hein? Espero vocês.